Vamos continuar com as explicações do Alter Rebbe num discurso racídico fundamental e profundo, quando ele estava dentro do contexto de esclarecimentos a respeito dos aspectos místicos e efeitos espirituais das nossas orações da Tefilá. Ele, dentro desse contexto, entrou em outros conceitos profundos, a finalidade da vinda da nossa alma sagrada para esse mundo terrestre e material, qual o objetivo dessa viagem, entre aspas, qual a finalidade de tudo isso. E ele nos trouxe palavras do Zohar, do Sagrado Zohar, obra mestra da Kabbalah, de autoria de Rabbi Shimon Bar Yochai, que nos diz: todo aquele que não transformou a amargura em doçura, que não se aproxime, que não entre no Olam Abá, no mundo vindouro, porque não desempenhou o seu papel, a sua missão nesse mundo. Em outras palavras, de acordo com o Zohar Sagrado, de acordo com a Kabbalah, nosso objetivo aqui na Terra é transformar o amargo, o mal, em doce, em bom, bem e Kedushá e santidade. E nós vimos que nos últimos séculos, nos últimos 2 milênios, esse trabalho espiritual, esse objetivo é alcançado através da tefilá, através da oração. É na oração que nós trabalhamos sobre si, sobre o nosso caráter, sobre nossa personalidade, sobre os nossos valores, sobre o nosso comportamento, etc., procurando eliminar, excluir, transformar o mal que existe dentro de nós, converter isso em bem e santidade. E aqui ele está nos explicando, com o intuito de entender melhor como e por que nas últimas gerações o serviço espiritual da reza, da oração, está relacionado com esse objetivo espiritual descrito no Zohar, de transformar o amargo em doce. Se fala que por esse objetivo, por essa finalidade, a nossa alma chegou a esse mundo, ou seja, esse é o objetivo maior da nossa vida, da nossa existência. Então, primeiramente, ele começou a nos explicar como é possível transformar o amargo em doce. Ele nos trouxe um conceito cabalístico de que os juízos, as severidades, são adoçadas, podem ser adoçadas, ou só podem ser adoçadas na sua fonte e na sua origem. Isso é algo que consta nos escritos cabalísticos, luriânicos, do Arizal, do Rabbi Yitzhak Luria. Nós vimos, explicando na Sefirot, que existe atuação divina através do atributo de Chesed, de bondade, mas existe a possibilidade de atuação divina também sob o aspecto, sob o atributo de Gevurah, de rigor e severidade. E aqui embaixo, para nós, ambas as coisas são antagônicas, são contrárias. Bondade contra severidade, ou rigor, juízo, confrontando bondades. Mas na origem, nós vimos pela Kabbalah que na origem, ou seja, quando nós nos remetemos à fonte e origem de tudo nas sefirot sagradas, nos atributos divinos, lá existe a possibilidade de, por assim chamar, adoçar os juízos, ou fazendo prevalecer, fazendo predominar o atributo de Chesed, de bondade, ou, mais do que isso, transformando e convertendo os próprios juízos, severidade, em bondade. Não apenas anulando-os, cancelando-os, rechaçando-os, mas mais do que isso, convertendo-os e transformando. E agora ele começa a nos explicar, seguindo essa linha e se aprofundando nesse assunto, o Alter Rebbe agora nos explica melhor esse conceito cabalístico, adinim nimtakim beshorsham, por que de fato os juízos, as severidades, o rigor pode ser adoçado na sua fonte, na sua origem. Então, aqui, para entender isso, ele abre uma outra questão filosófica e profunda, que é a origem do mal.
Como é possível, já que não há dualidade? O judaísmo acredita num Deus único, não só no monoteísmo, mas na unicidade de Deus. Tudo é derivado de um único Deus, tudo que existe no mundo, tanto o bem e aquilo que não nos parece bem, ou explicitamente é mal. Então, como é possível que o mal é derivado de Deus? Ou porque Deus permitiu, ou porque Deus permitiu que existisse o mal, ou porque Ele mesmo deu vazão e origem e criou o mal. Então, para nós entendermos isso, por tabela, nós também vamos nos aprofundar nessa questão, e tudo está relacionado. E aqui o Alter Rebbe, ele nos remete a um plano espiritual mais elevado, ele nos conduz a um aprofundamento sobre esses temas e nos diz o seguinte: pois toda a ruindade, todo o mal, ou todos os rigores de severidades que ocorrem no mundo, Deus nos livre, Deus nos proteja, mas todas as coisas negativas, que isso inclui tragédias pessoais, comunitárias, enfim, todas as coisas ruins que estão presentes aqui no mundo, shorsham umekoram amechayeotam hutov, na fonte e na origem, a fonte e origem e raiz delas, de onde elas derivam a sua vitalidade e sua existência, a fonte de todas as coisas, de todas as ocorrências, todos os acontecimentos, todas as criaturas más e negativas. Porém, aqui ele nos traz uma novidade, uma coisa curiosa e intrigante, na fonte e na raiz que as vivifica, elas são boas. Ou seja, as coisas negativas que nós vemos aqui, como coisas extremamente más, ruins, tragédias, catástrofes, ou o que for, seja a nível pessoal, a nível coletivo, na fonte divina, na fonte espiritual, elas são coisas boas. Por quê? Porque Deus é bom, Deus é perfeito, Deus é bom, Deus é a essência do bem. Conforme dizem os nossos pensadores, e a natureza do bom é fazer e praticar o bem, e apenas e tão somente o bem. Já que Deus é perfeitamente bom, então tudo que se deriva dele também é bom. Como e por que chegam a nós, no nosso mundo, basta abrir o jornal ou o noticiário a cada dia, tantas coisas más e tantas coisas ruins. Ele nos diz, isso é como as coisas chegam para nós aqui embaixo, nesse plano inferior. Mas na fonte e na origem espiritual delas, a fonte que vivifica, que dá energia vital a todas as coisas e acontecimentos, lá tudo é bom, porque a fonte é a fonte divina, e na fonte e na origem tudo é bem. Então ele nos diz, uma vez que nós sabemos que na realidade tudo que existe, todas as criaturas, tudo que existe acontece aqui no plano físico e terrestre, não tem vida própria, não tem existência própria. Todos os seres humanos, os maiores cientistas, usando todos os recursos em todos os laboratórios e todos os aparelhos, jamais conseguirão criar algo do nada. Mesmo algo ínfimo, na linguagem dos nossos sábios, nem a asa de uma mosca, de um inseto, né? Criar algo do nada. Então, o que existe aqui nesse mundo só existe, nada existe aqui por força própria, porque nada cria a si mesmo. Aquilo que existe aqui no mundo, no universo, aquilo que nós vemos, que nós percebemos, não tem vida própria, existência própria. Não foi algo que se autocriou, não é algo que surgiu do nada, mas sim tudo vive e existe apenas e tão somente graças a Deus, pela força e energia divina que emana em cada ser, em cada criatura. E essa energia divina é uma energia espiritual presente em cada ser, em cada criatura. Essa energia divina é derivada de uma fonte espiritual elevada, que está conectada à divindade. Isso seria a fonte e raiz
de existência dos mundos do universo com todos os seres e criaturas. Tudo isso é derivado de uma fonte raiz espiritual superior. E dessa fonte espiritual se desencadeia, se deriva uma energia divina que vai passando por um processo de condensação, de ocultação, de limitação, etc., até poder chegar condensada, limitada, ocultada, restringida, chegar até o nosso mundo e dar vida e existência até mesmo para coisas ruins e negativas, contrárias à vontade divina. Depois que passou por esse processo de diminuição, condensação, ocultação. Mas na fonte, na origem, até mesmo a força vital que dá existência às coisas negativas também é boa, também é algo bom. Ou seja, em outras palavras, cada ser e cada criatura no nosso mundo é composta de duas partes. A matéria, o lado físico, corpóreo, material, e a sua vida e energia que nós chamamos de espiritualidade, ou sua alma. Então todo ser e criatura é dotado de matéria física, do seu aspecto físico, mas também é dotado de uma energia espiritual que é a sua alma. Então, a parte física e material, de fato, foi criada ex nihilo por Deus, surgiu e apareceu apenas aqui. Essa parte física e material não existia no plano superior, porque o plano superior é um plano abstrato e apenas então somente espiritual. Então a matéria, o físico, o corpóreo só foi criado nesse plano terrestre, nesse plano físico que a gente se encontra. Já que nos mundos espirituais não existe matéria, porém a energia vital de cada ser e criatura, a alma de cada ser e criatura não surgiu e apareceu apenas aqui. Na realidade, ela já existia e foi derivada de planos bem mais elevados e superiores. Ela já é proveniente e derivada de uma fonte raiz espiritual que existe nos mundos superiores, nos mundos elevados superiores, e é de lá que ela é derivada e desencadeada. Isso se aplica a tudo, ou seja, essa energia espiritual que vem de longa data, entre aspas, que vem de alturas celestiais elevadíssimas, de campos sagrados, divinos, elevados. Então isso se aplica literalmente a tudo que existe aqui nesse mundo, incluindo as coisas más e negativas, ou aquilo que na linguagem cabalística é chamado de derivado dos rigores e severidades, porque enquanto que bondade significa dar e doar, com mão aberta, severidade e rigor significa o contrário, reter, prender, julgar, merece, não merece, etc. E isso acaba restringindo, limitando, isso acaba ocultando ou não permitindo, não dando vazão a uma dádiva ou doação maior. Portanto, quando se oculta a luz divina, quando é diminuída, quando existe a atuação do atributo de rigor, severidade, derivado de Gevurah, do atributo superior de Gevurah, de rigor, então isso faz com que se restrinja e se limite a luz divina, e isso acaba, esse encobrimento, ocultação, acaba permitindo que depois de muitos desencadeamentos, depois de muito processamento, diminuições, ocultações, restrições, etc., essa energia possa acabar dando vitalidade até mesmo a criaturas más, ou que estão a serviço do mal, ou que são negativas por si só, ou a fatos e ocorrências negativas, etc., mas na fonte, na origem, como nós falamos, a fonte e origem de tudo, até mesmo do mal, é uma energia espiritual, divina, que, portanto, ela é boa. Apenas quando chega nesse mundo diminuída, ocultada, etc., restringida, então aqui nós percebemos isso apenas como algo mal e negativo. Porém, sempre devemos nos lembrar que na fonte original de tudo, lá existe santidade, existe divindade, e, portanto, lá tudo é bom. Porém, falta ainda esclarecer se a fonte raiz de todas as coisas negativas, ou dos chamados juízos e severidades, ou tragédias que vêm a esse mundo, se tudo é algo bom
puro, sagrado, elevado, como pode ser que na prática isso acabe se refletindo aqui no nosso mundo como algo ruim, mau, extremamente negativo?